Uma boa noite a todos, queremos saudar os nossos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes, nós estamos muito contentes por poder oferecer esse conteúdo riquíssimo da Palavra de Deus. Como igreja, cremos que a Bíblia tem todas as respostas. Por isso mesmo, queremos oferecer a você esse conteúdo de capacitação, esse conteúdo de consolo, esse conteúdo que pode te ajudar e te capacitar para o seu ministério pessoal. Pastores, líderes, membros das igrejas aqui em Floriano, na nossa região Centro-Sul, Piauí, Maranhão, podemos então fornecer esse conteúdo da Palavra de Deus. Em tempos de crise, como nós estamos passando, um tempo extremamente desafiador, e especialmente na área emocional, os problemas de relacionamento, o que o Evangelho nos diz? Qual a resposta da Palavra de Deus para estes problemas? E hoje à noite, na abertura da nossa conferência, teremos como preletor o pastor Alexandre Mendes, o Sacha. Ele é pastor na Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Ele é preletor em diversas conferências sobre a juventude, sobre aconselhamento bíblico, sobre ministério pastoral. E ele vai estar conosco cooperando aqui sobre esse assunto. Gostaríamos que você compartilhasse com seus amigos, com seus familiares, irmãos da sua igreja, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo e participar conosco hoje online. Gostaríamos também que você, durante a nossa preleção, durante a nossa conferência, pudesse estar interagindo conosco virtualmente, através dos nossos canais no YouTube, no Facebook, dizendo onde você mora, qual a igreja que você congrega, e juntos nos deleitarmos com a Palavra de Deus que é perfeita, a Palavra de Deus que é inerrante. Então sejam todos muito bem-vindos e desfrutemos desse tempo de comunhão, desse tempo de capacitação, em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam bem-vindos à conferência online da Igreja Batista El Shaddai, Aconselhando em Crise. Eu sou o pastor Alexandre Mendes, o Sacha, e vai ser a minha alegria servir você com este conteúdo sobre relacionamentos em crise. Estamos em pandemia, muitos dos nossos planos foram adiados, modificados, essa conferência inclusive, mas eu espero ser útil de alguma maneira, encorajando o seu coração ao pensar sobre crises, não apenas na sua aplicação individual, como filho de Deus, mas também como instrumento nas mãos do nosso Deus. Relacionamentos em crise, e eu quero começar convidando você a orar comigo. Nós vamos pedir para que Deus abençoe nosso tempo, que a tecnologia seja o meio pelo qual nós iremos receber essa mensagem, que não seja um obstáculo para tudo aquilo que nós vamos ouvir, e também pedir para que Deus nos dê corações atentos, ouvidos abertos e sensíveis para ouvir o Senhor falando conosco nesse tempo tão difícil e diferente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor ouve nossas orações através do tempo, na perspectiva em que estamos. E eu peço a Deus por aqueles que nos assistem agora, a fim de que o conteúdo ministrado venha falar aos seus corações, a encorajá-los a viver uma vida para o Senhor. Eu peço ao Pai que haja clareza na minha comunicação, que apesar do preletor, sejamos encorajados na Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Relacionamentos em crise. Primeira pergunta que eu quero ajudar você a pensar e caminhar comigo é o que acontece com meus relacionamentos no meio de uma crise. O que nós estamos experimentando não tem precedente nas gerações de hoje. Nós nunca experimentamos uma pandemia nessa profundidade, nessa amplitude, mas o fato é que 2020 certamente vai marcar a vida de muitos de nós. E uma das coisas que nós temos observado são uma série de alterações no nosso dia a dia e, em particular, nossos relacionamentos. O que acontece nos meus relacionamentos no meio de uma crise? Quais são as manifestações emocionais comuns? E nós vamos ter um tempo, obviamente, com o pastor Edson falando e tratando de emoções, mas essas manifestações emocionais, elas alteram, de alguma maneira, influenciam nossos relacionamentos.
Nós não deveríamos nos surpreender com a tristeza que muitos de nós têm experimentado, seja ela qual for a razão, porque o estado natural, comum e esperado do ser humano é tristeza. Aliás, um pouco antes de subir aos céus, nosso Senhor disse: no mundo tereis aflições. Provérbios capítulo 14, versículo 13 diz: até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Eu não estou aqui de forma nenhuma pregando para você uma visão pessimista, mas eu quero ser realista, eu quero ajudar você a entender o que se passa em nosso coração em meio à crise, para aí sim aplicarmos esse conceito importante nos nossos relacionamentos que estão sendo abalados em meio à pandemia. Para isso, nós precisamos reconhecer dois propósitos muito específicos, propósitos divinos no meio dessa crise. E quais são os seus desdobramentos nos relacionamentos? Eu quero propor para você que a primeira razão ou o primeiro propósito de Deus, ao administrar crises em suas circunstâncias e nas circunstâncias do seu aconselhado, é para revelar o seu interior. É para revelar o que tem dentro do seu coração e que muito frequentemente nós não conhecemos. Nós somos ignorantes quanto às razões pelas quais interpretamos os fatos da vida. Você reage a uma porção de eventos ao seu redor de uma maneira habitual e grande parte dessas reações vem de uma ignorância sobre o que acontece ao seu redor. Lá em casa nós tivemos a recente experiência de ter um peixe de aquário, um desses peixes de aquário pequeno. E é interessante porque o peixe ele passava o dia inteiro simplesmente fazendo nada, nadando e fazendo nada. E se você tivesse a habilidade de conversar com o peixe e perguntasse como é viver dentro desse pote toda a sua vida, obviamente uma situação hipotética, mas ele estranharia a pergunta. Ele tem dificuldade de descrever o que é viver dentro de um pote, a não ser que ele tenha tido a experiência de viver fora dele. Ao pegarmos o peixe, então, tirarmos do seu pote de água que ele está habituado, colocarmos em cima de uma mesa sem água, ele vai sobreviver ali por um tempo e rapidamente colocarmos de volta, ele vai ser capaz de dizer como é viver num pote d'água, porque agora ele tem uma comparação com o que está fora da água. Irmãos, por vezes Deus opera com uma lógica semelhante ao administrar crises. Nós somos capazes de enxergar nossas circunstâncias de uma maneira diferente e, mais importante do que as nossas circunstâncias, a maneira como reagimos é um indicador do que tem dentro do nosso coração e que desconhecemos. É nessas crises que nós vemos a fonte de esperança de alguém. Grande parte das crises de relacionamento que nós temos testemunhado nessa pandemia, e não só nessa pandemia, vamos pensar pós-pandemia, pré-pandemia, tem a ver com as nossas fontes de esperança. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Muitos padecem de desesperança e caem naquilo que muitas vezes é dito ou classificado como depressão na cultura, no mundo em que nós vivemos, porque eles têm uma esperança adiada. Então, obviamente, isso nos leva a refletir sobre a importância da fonte da nossa esperança. Refletindo sobre depressão, Daniel Berger disse o seguinte no seu livro sobre Repensando Depressão, página 88. Todas as pessoas naturalmente confiam em seu próprio entendimento, buscam seu próprio prazer e pensam além do que convém acerca de si próprios. Crises, então, revelam as mentiras que decidimos crer, os prazeres transitórios que buscamos e nosso real estado espiritual. Irmãos, o ano de 2020, com o evento pandêmico, com a pandemia do Covid-19, nos deu a oportunidade de enxergarmos nosso real estado espiritual. Onde estão nossas fontes de esperança? O que nossos medos indicam? Como nossas decisões refletem onde nós buscamos refúgio? E esse é o papel de crises. O primeiro propósito pelo qual Deus administra essas crises
é justamente para revelar o nosso interior. Não deveria nos surpreender isso, porque em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Na sequência, Moisés continua, movido pelo Espírito Santo, deixando para nós o seguinte, Deuteronômio 8, versículo 16, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Interessante isso, no final, te fazer bem. A razão, meus irmãos, a razão, meus amigos, pelas quais Deus administra provas é para o nosso bem. Obviamente que nós vamos precisar reinterpretar biblicamente o que significa o meu bem, o seu bem e o bem daqueles que você ajuda. Mas é certo que Deus administra provas e crises justamente para o nosso bem. O segundo propósito pelo qual Deus administra essas crises, primeiro, revelar mais do meu interior, fatos que eu desconheço sobre a condição do meu coração, e então para que eu conheça mais de Cristo Jesus, revelar mais de Cristo, e que eu não conhecia. Nós estamos caminhando numa jornada para conhecer mais de quem eu sou, à luz de quem Cristo é. E obviamente o que tem a ver com Cristo, como por exemplo, a vida no corpo de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 11, diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O apóstolo Paulo reconhece uma provação acima das suas forças, provação que Deus administra, ao ponto inclusive dele desesperar da própria vida. Ele observa a sentença de morte sobre o seu pescoço, justamente para que ele não confie nele mesmo, e sim no Deus que ressuscita os mortos, que o livrou e pode livrar de tão grande morte. Percebe então que a crise, a prova, ela é administrada com o objetivo de que o apóstolo Paulo, ou eu, ou você, ou quem quer que seja, submetido à crise, submetido à prova, coloquemos nossa esperança no Senhor. Então, com isso em mente, nós estamos construindo um fundamento para entender que relacionamentos em crise estão cumprindo propósitos divinos, de revelar o que tem no meu coração, de tornar possível conhecer mais de Cristo. Deus está desenhando o palco perfeito para que nas circunstâncias onde você se encontra, você conheça mais de Cristo Jesus. Você consegue dizer isso sobre os seus relacionamentos, a qualidade dos seus relacionamentos hoje? Você consegue dizer isso sobre a qualidade dos relacionamentos do seu aconselhado? E aí esses dois propósitos, eles trabalham numa dinâmica dentro do nosso coração, que nos leva a entender que a experiência humana é um ato contínuo de interpretação do que está acontecendo ao nosso redor. Você está constantemente interpretando os eventos ao seu redor, à luz da qualidade do seu coração. Seus relacionamentos espelham a qualidade do seu coração. Seus relacionamentos são um termômetro da qualidade do seu relacionamento vertical com o Senhor. Sabendo disso, então, nós precisamos entender que o nosso coração, ele responde às circunstâncias, atribuindo significado aos eventos importantes e às rotinas da vida. O que nós estamos observando nessa pandemia, nessas crises, a deterioração dos relacionamentos,
estão sendo expostas por um grande evento chamado pandemia e as fraquezas das nossas rotinas diárias. Hábitos que com o dia a dia se mostravam inofensivos e estavam mascarados por circunstâncias confortáveis, hoje são escancarados numa situação de pandemia. Algumas semanas atrás eu estava conversando com uma conhecida, fazia muito tempo que a gente não se encontrava, e ela é uma médica, uma biomédica legista, ela trabalha no ML, numa região do estado de São Paulo. E o que ela me disse, talvez você já tenha ouvido em outras fontes, mas é sempre chocante quando alguém de confiança, alguém do seu convívio ou que você conhece, lhe traz essa informação atestando como testemunha ocular disso. Trabalhando no ML, identificação de corpos, muitas vezes chamada para descobrir causas de morte, o seu relato foi que o número de mortes resultadas de abuso doméstico, tanto contra mulher e crianças, quintuplicou no isolamento social durante essa pandemia. Quintuplicou. Coisas que antes eram veladas e que talvez eram distanciadas por uma rotina de trabalho, uma rotina de escola, agora é trazido à tona porque essas rotinas pecaminosas, totalmente desestruturadas, são expostas porque tem corações fervilhando em ódio ali. Bom, então, nós precisamos considerar a maneira como o nosso coração está atribuindo significado aos eventos importantes da vida. E, obviamente, isso nos ajuda a ministrar o Evangelho que dá significado a tudo aquilo que se passa. Nos levando a crer, inclusive, que sabedoria, de acordo com Jeremy Pierre, no seu livro sobre as dinâmicas do coração na vida diária, significa que as pessoas entendem suas vidas confiando nos propósitos de Deus em funcionamento. Então a qualidade do seu relacionamento, a qualidade dos relacionamentos do seu aconselhado são fiéis à confiança e à fé que você tem nos propósitos de Deus na administração das suas circunstâncias. As informações gerais, então, para entender a qualidade dos nossos relacionamentos estão disponíveis na Bíblia e os pontos específicos da vida de cada um não estão revelados, mas podem ser entendidos à luz das informações gerais. Por isso eu e você precisamos de uma perspectiva bíblica em funcionamento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós ainda não entramos nos pormenores dos relacionamentos, mas eu estou construindo com você, eu espero estar construindo com você o fundamento para entendermos esses relacionamentos. Porque talvez alguns dos exemplos que eu venha citar e lidar com você aqui não sejam exatamente o que você está passando, mas eu espero dar ferramentas, no mínimo óculos, para você interpretar as circunstâncias ao seu redor. Essas circunstâncias que entram na categoria de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que bem é esse? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem que Deus está produzindo em nós, usando todas as coisas, é que você seja conformado à imagem de Jesus Cristo. O que Deus está fazendo na vida do seu aconselhado em meio a tantas crises e crises de relacionamentos é conformá-lo à imagem de Cristo Jesus. Bom, a criação boa do mundo, então, esse mundo que Deus criou e chamou de muito bom, que foi corrompido pelo pecado, e a antecipação de que Deus está trabalhando em nós, são elementos necessários para entendermos as presentes circunstâncias à luz do Evangelho. O Evangelho nos diz que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que desceu da sua glória, encarnou-se como homem, viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver,
Ele cumpriu a lei. Ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse que ele vai voltar. E todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e depositam a sua fé em Jesus Cristo, confiando na sua pessoa e obra, são unidos a Ele e ganham acesso aos recursos espirituais que nós temos no Senhor, por meio do Espírito Santo, para viver a vida que Deus planejou que vivêssemos aqui. Uma vida de transformação, uma vida de vitória sobre o pecado, em que ainda que passemos por dores, porque nós seguimos o varão de dores, o justo sofredor, nós estamos caminhando, carregando uma cruz, mas aguardando uma coroa. Estamos unidos com o Senhor Jesus Cristo. A base, então, para o entendimento das nossas crises de relacionamentos é justamente a compreensão dos propósitos divinos em crises. Revelar o meu interior, revelar mais de Cristo para mim, sabendo de que tudo é um ato de interpretação à luz do Evangelho, de que Ele já morreu a minha morte, Ele me deu a sua vida, e que agora cabe a mim e a você acertar os ponteiros dos nossos relacionamentos horizontais à luz do nosso relacionamento vertical. E ao longo dessa hora junto eu quero explorar mais com você exemplos de como o nosso relacionamento horizontal ele é transformado pelo nosso relacionamento vertical. É por isso que um cristão, ele se torna uma representação única de Cristo Jesus nas circunstâncias que Deus designou para ele. Eu não sei suas circunstâncias, eu não sei como está a sua composição familiar, eu não sei a qualidade do seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com parentes próximos, com amigos, com a igreja. Você desconhece a profundidade das circunstâncias, relacionamentos e experiências que o seu aconselhado tem, mas algo que nós precisamos assumir com fé, de que esse é o desenho divino, para que nesse contexto, esses relacionamentos apontem para a obra de salvação em Cristo Jesus. Bom, vamos considerar então nossas circunstâncias no evento dramático da pandemia, em que as nossas reações foram transformadas, em que nós começamos a reagir de um jeito diferente às situações comuns, veste máscara, tira máscara, álcool gel, seca a mão. Essas coisas têm poder para influenciar as respostas do nosso coração, mas não para determiná-las. E vamos reconhecer também as rotinas gerais que nós enfrentamos, que nós reagimos revelando os nossos tesouros diários. Tanto as oportunidades que surgem nessa pandemia, nas crises, como também as responsabilidades que temos. E já afirmei e continuo afirmando, de crescer a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, meus amigos, basicamente, o que a pandemia fez foi trazer à tona o que governa o nosso coração, que diariamente é moldado por nossas rotinas gerais, que foram expostas de maneira brusca e repentina. E o que Deus está fazendo? Trazendo à tona o que nós desconhecíamos que estava no nosso coração e nos revelando mais do conhecimento de Cristo Jesus. Que nós somos chamados a receber com fé. Receba com fé. Nossos relacionamentos que estão em crise precisam ser confrontados com a realidade do Evangelho, em perspectivas diferentes e entendemos como oportunidades de mostrar Cristo Jesus. Bom, cada um dos exemplos que seguem agora são manifestações do nosso coração em meio à pandemia. Relacionamentos entram em crise por causa de uma comunicação pecaminosa. Relacionamentos entram em crise por causa de uma comunicação pecaminosa. A boca fala do que está cheio o coração, e é engano quando nós pensamos que o nosso problema de comunicação é simplesmente a falta de habilidade de lidar com técnicas de tom de voz,
de escolha de palavras. Nossa comunicação ela é pecaminosa porque ela é travada no campo do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então não nos enganemos ao experimentarmos em meio à crise problemas de comunicação, de que se trata meramente de técnicas que nós precisamos administrar. Trata-se de um problema de coração. E a palavra de Deus, ela é perita em lidar com o nosso coração. É nos ajudar a entender de que nós violamos a palavra de Deus no nosso comportamento como um indício da qualidade do meu, do seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 29, traz para nós um dos versículos do padrão divino para a nossa comunicação. Não basta simplesmente evitar uma lista de palavras proibidas, de cunho sexual ou não. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo emite uma série de imperativos, de ordens de que deve reger nossa comunicação, alicerçado no que é a nossa condição como seres transformados pelo Evangelho de Jesus. Qual é o alvo da nossa comunicação? O alvo da nossa comunicação tem que ser transformado. Não mais eu me comunico para ter o que eu quero, e grande parte dos conflitos que nós experimentamos numa comunicação pecaminosa é uma resposta àqueles que querem ser um obstáculo entre o que eu desejo e o meu coração. Então eu peco para ter algo, eu peco porque não tenho algo. E emitimos uma comunicação agressiva porque o meu coração deseja algo que não é o Senhor. E essas ferramentas que nós usamos, palavras, tom, gestos, todos eles estão a serviço do que governa o nosso coração. Se for o Senhor Jesus Cristo, ótimo. Minhas palavras, meu tom, meus gestos vão ser para edificação de quem me ouve, para transmitir graça. Mas se for qualquer outro objetivo que não o Senhor, o que acontece a partir daí é que as minhas palavras, o meu tom de voz, os meus gestos, a minha expressão facial, vai ser de agressividade, vai ser de manipulação, porque eu quero o que eu quero na hora que eu quero. Deixa eu tentar ilustrar isso para você à luz de Tiago capítulo 4, e essa é uma passagem importante para a compreensão de como funcionam as dinâmicas do nosso coração, e ela vai ter aplicação para os demais pontos que nós vamos ver de relacionamentos em crise. Tiago capítulo 4, versículos 1 em diante. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago levanta uma pergunta assumindo uma realidade. Existem guerras e contendas entre nós. Deixa eu dizer algo para você que não vai ajudar. Não vai ajudar negar a realidade dos conflitos dentro de casa. Não vai ajudar você negar que você tem um problema de comunicação por causa da condição do seu coração. Não vai ajudar o seu aconselhado negar o fato de que ele veste talvez uma máscara de bom crente no domingo, mas durante a semana ele vive em pé de guerra com o seu cônjuge, com os seus filhos. Tiago nos ajuda a reconhecer de que existem guerras e contendas entre nós. E ele faz isso já numa forma de pergunta, comunicando para nós esperança. Porque não seria ótimo você entender de onde vêm os conflitos que você experimenta dentro de casa, traduzido numa comunicação pecaminosa? De onde vêm essas guerras? De onde vêm essas contendas? A segunda pergunta tem uma resposta implícita. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Irmãos, guerras e contendas que existem entre nós têm a sua origem naquilo que acontece dentro de nós. É uma forma diferente de dizer a boca fala do que está cheio o coração. Nós brigamos por causa do que tem dentro do nosso coração. São desejos intensos que militam, e Tiago usa aqui um termo militar,
ele usa um termo aqui de intenso exercício, que estão atuando, estão ativos no meu e no seu coração. Vem de dentro. E a descrição, então, comportamental nos versículos 2 e 3 são precisas do que acontece dentro da sua casa, dentro da minha, dentro da casa do seu aconselhado, quando a comunicação pecaminosa impera. Versículos 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, eu e você entramos em conflitos, guerreamos por causa de desejos que tem no nosso coração. Nós cobiçamos e não temos. E quando não temos, pecamos para obter. Nós cobiçamos, não temos e pecamos como resposta. Então, duas perguntas para você ajudar o seu aconselhado, que em meio à crise tem sido marcado por uma comunicação pecaminosa, contendas, brigas. O que eu quero tanto que eu estou disposto a pecar para ter? O que eu quero tanto que eu estou disposto a pecar para ter? Ou, segunda pergunta, o que eu quero tanto que peco quando não tenho? A partir daqui, os pontos específicos que nós vamos ver de crises de relacionamento é justamente essa manifestação pecaminosa, ou para obter algo, ou porque eu não tenho algo. E começa a nos ajudar a entender que no coração dos conflitos existe uma crise de adoração. Irmãos, o Senhor está nos provando. Irmãos, o Senhor está provando o seu aconselhado, administrando as circunstâncias da pandemia, gerais e específicas, para revelar o que governa o nosso coração. E nós precisamos encarar isso, e encarar isso sabendo que a palavra de Deus nos traz esperança, de que quando identificamos o problema, nós somos chamados pela doce voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos arrepender e buscar o Senhor. Então, comunicação pecaminosa, entenda, é reflexo de uma condição de coração. Entenda, estamos violando a palavra de Deus, porque estamos defendendo o que de fato nós amamos e adoramos. Deus então escancara isso e nos dá a oportunidade agora de darmos passos concretos de arrependimento. Ira. Ira é uma manifestação emocional que talvez vai ficar um pouco mais clara na palestra do pastor Edson, mas é um elemento presente nas crises de relacionamento. Seja ela explosiva, na sua variante mais extrema de agressão física, seja uma ira implosiva, de colocar o cônjuge, um familiar, um amigo ou um irmão no gelo. Mas note, o Dr. Robert Jones, no seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, traz a seguinte definição para os nossos propósitos aqui. Nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. A pandemia não é a razão para você ficar irado. A pandemia não é a causa da ira do seu aconselhado. A pandemia está revelando o nosso sistema de avaliação de juízo moral. Para explicar, deixe-me reler a definição do Dr. Robert Jones. Nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Pessoas estão ficando iradas em casa, pessoas estão ficando iradas com familiares, amigos, irmãos da igreja, vizinhos, como uma resposta ativa
Você é responsável por isso. Integral, porque mexe com o que você crê, o que você deseja, o que você sente, o que você faz. De juízo moral negativo, contra um mal por nós percebido. O que você julga como sendo o mal que alguém faz contra você? Talvez parte dos relacionamentos em crise em casa é justamente isso, quando estamos todos juntos, estamos nos expondo mais um ao outro, estamos atravessando aquilo que o próximo entende como seu limite, como seu direito, então explodimos em ira, implodimos em ira. A frequência com que isso acontece começa a revelar o nosso sistema de avaliação. Olha, quando alguém tira o meu espaço, o meu descanso, o meu conforto, isso é mal. E eu respondo em ira. Quando alguém tira de mim o meu senso de organização, isso é ruim. E eu explodo em ira. E o Senhor está nos mandando agora uma mensagem, revelando o nosso interior e nos dando a possibilidade de nos arrepender dos nossos pecados. Porque quando eu peco para obter algo, ou peco porque não tenho algo, eu sou caracterizado, de acordo com Tiago capítulo 4, versículo 4, como infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nossa ira, então, é um sinal de que o nosso problema não é com o próximo, de que nós estamos nos colocando numa posição de inimizade contra Deus. É um pouco sério isso, mas essa seriedade é que nos aponta para a solução que precisamos. Porque você e eu sabemos, ou deveríamos saber, qual é a solução para quando entrarmos na inimizade contra Deus. Quando inimigos de Deus, nós somos chamados a reconhecer a paz que Ele nos deu, por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, é aqui que o Evangelho brilha intensamente, mostrando que a hostilidade que tínhamos para com Deus é sanada porque Cristo Jesus veio até nós, morreu por nós quando ainda éramos pecadores, nos trouxe paz, e todos aqueles para quem Cristo morreu, nós somos chamados a viver não mais para nós mesmos, mas para Ele. O desejo do meu coração, do seu coração, à luz do que Cristo fez, deve ser viver para o Senhor. Conforme nós somos treinados e habituados, treinados em piedade, exercitados em piedade, quando nós somos constantemente bombardeados pela mensagem do Evangelho, Ele morreu por mim, o seu grande amor foi derramado em meu favor, a sua graça que me resgatou, Ele me deu um novo desejo. Agora o que deve imperar no coração daquele que se diz cristão é viver para o Senhor. Então as perguntas começam a mudar. Não é mais por que o meu cônjuge, por que o meu filho, minha filha, meu familiar, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu vizinho, está roubando de mim algo que eu tanto quero. Ou ele se colocou como obstáculo entre o que eu quero e a minha pessoa. As perguntas mudam. Como eu vou viver para o meu Senhor e Salvador num casamento difícil? Como eu vou viver para o meu Senhor e Salvador num contexto onde agora nós estamos concentrados na mesma casa, nessa pandemia? Quando agora parte da minha agenda, ela é canalizada para servir meus filhos. A pandemia, então, não nos deixa irados. Ela revela o nosso sistema de avaliação de juízo moral. Meus irmãos, mas nessa pandemia as reações têm sido as mais diversas. Se por um lado nós temos essa ira, essa postura ativa, agressiva, tanto explosiva quanto implosiva, por outro nós olhamos a indiferença e apatia, em particular e tristemente dos homens a tudo o que acontece. Se você é homem que nos assiste, talvez tenha lutado com essa apatia e indiferença, vendo as coisas ruírem e deixando com que sua esposa entre em ação, ou vendo isso acontecer na dinâmica da sua igreja, do seu ministério,
Homens que estão simplesmente jogando a toalha ou sendo extremamente negligentes no seu papel. Considere, antes de tudo, uma legítima ignorância sobre o papel que precisam desempenhar. Então, se você nos assiste, você tem a posição, a função de ensinar, ensine o que é esperado biblicamente dos homens da igreja. De viver a vida comum do lar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, traz um assunto que deve ser encarado com seriedade. Existem implicações espirituais significativas para você, homem, que negligencia o seu papel. Para o seu aconselhado, que negligencia o seu papel. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vou ler o finalzinho do versículo de novo. Para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos homens, ouvintes homens, não negligencie a vida comum do lar. A sua apatia, a sua indiferença tem um peso significativo na sua vida espiritual. Simplesmente, suas orações não são ouvidas. Você orando para que Deus abrevie a pandemia, você orando para que Deus continue provendo e ignorando, negligenciando o seu papel dentro de casa, suas orações não são ouvidas. Pode ser reflexo, inclusive, de preguiça, por priorizar aquilo em cima do que você precisa fazer, revelando possíveis ídolos do coração, conforto. Que ídolo poderoso! Tudo aquilo que lhe move a sair do seu conforto, lhe é estranho, lhe é recusado, segurança ou sabedoria própria. Olha, sempre foi feito assim. Eu aprendi que é isso que um homem faz. Fica em casa deitado no sofá, você aprendeu errado. Você aprendeu errado. O padrão não é o que lhe foi passado de geração de pai para filho. O padrão é o que a Escritura nos diz sobre o papel do homem. De amar sua esposa como Cristo amou a igreja, de liderá-la, purificá-la. Irmãos, um quarto ponto que é importante considerarmos nessas crises e nessa pandemia é o cansaço físico, mental, como justificativas para as nossas respostas pecaminosas. Nós temos que fazer uma distinção aqui entre influência e causa. A razão pela qual você responde em pecado às circunstâncias da sua vida é única e exclusivamente por causa do seu coração. Mateus capítulo 15 nos ensina isso. Marcos capítulo 7 reforça isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23 é a base disso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele proferem as fontes de vida. Mateus capítulo 15 aponta para a realidade que é do coração que vem essas coisas. Marcos 7, idem. E tantas outras passagens bíblicas que nos ensinam sobre que é do coração que vem essas coisas. Então, seu cansaço físico e mental não é a causa, mas eu digo e reconheço uma forte influência. Uma forte influência. O cansaço, então, são suas circunstâncias. E é óbvio que se trata de um assunto complexo, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ou pedir para que você descreva o seu cansaço. Talvez a falta de sono seja justamente resultado de outras coisas ligadas a isso, como a ansiedade sobre o amanhã. Ah, meus irmãos, nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos, porque sabemos que enquanto dormimos o Senhor provê.
O cansaço físico talvez seja resultado, inclusive, da falta do gasto de energia física. O cansaço que vem daquela falta da sensação de um trabalho cumprido. É tempo de você considerar como você pode aliviar as pressões sobre o seu coração. Você é responsável nas respostas pecaminosas. Talvez esse cansaço físico e mental surja de pressões sobre o seu coração que precisa de ajustes de expectativas, com comunicações honestas dentro de casa. Irmãos, a pandemia trouxe uma mudança drástica em nosso estilo de vida. Comunique essas expectativas, comunique os seus ajustes numa comunicação honesta dentro de casa. E aí voltamos lá para o primeiro ponto que vimos, desse destrinchar aí da comunicação baseada na graça do Senhor Jesus. Ou ainda a questão da murmuração contínua dentro de casa, das mulheres, filhos, e a murmuração que começa a se tornar repetida em meio a tudo isso, vem de corações descontentes. Aí eu pergunto mais uma vez, talvez você não exploda em ira, talvez seu aconselhado não exploda em ira, mas essa murmuração, ela é resposta para nos ajudar a entender o que você queria tanto que não está conseguindo. Então responde com murmuração. O que você quer tanto que insiste murmurando para ter? Bom, a murmuração ela está alicerçada em nossos desejos. Números capítulo 11 descreve para nós um episódio triste da história de Israel, que é a murmuração do povo contra o maná, a provisão divina. Versículos 4 e 5 diz o seguinte: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Irmãos, o povo de Israel está reclamando do maná porque eles estão desejando a comida do Egito. O que a sua murmuração indica sobre os desejos do seu coração? Porque a murmuração tem base nas nossas cobiças. Tiago capítulo 4, versículo 2, cobiçais e nada tendes. Vem do nosso coração. Sempre tem um referencial terreno. Alguns capítulos adiante, no capítulo 14 de Números 14, versículo 2, preste bastante atenção, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Os filhos de Israel estão murmurando contra Moisés e contra Arão. O texto é bem claro. O povo de Israel olha para Moisés, olha para Arão, murmura contra eles. Mas não é bem assim que o Senhor toma essa murmuração. Alguns versículos depois, no versículo 26, no versículo 27, depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Irmãos, essa provação, essa pandemia revela o que está dentro do nosso coração, e corações que estão fervilhando em murmuração têm a oportunidade de enxergar quais são os desejos que governam o seu coração, que com descontentamento nós olhamos para o Senhor e dizemos: o Senhor errou mandando essa pandemia. A sua murmuração ela tem um referencial terreno, mas ela é sempre contra o Senhor. O Senhor soberano sobre as circunstâncias.
Nossa murmuração está dizendo algo sobre quem Deus é. Deus errou ao administrar a pandemia. Deus errou deixando meu marido ou minha esposa dentro de casa e nós confinados. Deus está errando. É isso que o nosso coração está dizendo e que nós não percebemos. E que precisamos da pandemia justamente para enxergar o que nós acreditamos sobre quem Deus é. Bom, essa murmuração, ela anda de mãos dadas com divisão. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, de Filipenses 2,14. Essa murmuração contínua começa a separar lares, começa a separar a igreja, porque nós estamos olhando para o lado errado. Colossenses 2,6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A marca de alguém que está radicado, edificado e confirmado na fé, cresce em ação de graça. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não é por tudo dar graças, mas em todas as circunstâncias dar graças a Deus. Porque a razão pela qual nós damos graças não é circunstancial. É o que Cristo Jesus fez por nós. É o que o Evangelho nos informa sobre a razão da nossa gratidão. Cristo Jesus. O mundo precisa ver esse povo reagindo diferente em meio à pandemia. Não entrando em pânico, não entrando em ira, não caindo em murmuração, mas expressando gratidão. E assim esse mundo que não conhece a Cristo vai ver nossas boas obras e glorificar a Deus, perguntar a razão da nossa fé. Essa murmuração contínua, então, encontra o seu fim no que Cristo fez por nós. Obviamente, relacionamentos entram em crise também pela falta de perdão. Talvez você ou seu aconselhado tenha ofendido pessoas nessa pressão de convivência. Ofendeu pessoas, ou pior, foi ofendido e você não despende perdão. Não despende perdão daqueles que arrependido vêm buscar o perdão, evidenciando uma falta de compreensão de tamanho perdão que você recebeu de Cristo Jesus. Falta de perdão, então, começa a ser usado o expediente do Senhor para revelar nossa justiça própria, coisa que a pandemia está revelando que você precisa conhecer quem você é. Você é alguém que confia na sua justiça própria, você é alguém vingativo, você é alguém que quer pagar o mal com o mal. Mas você é chamado para perdoar como Deus em Cristo Jesus o perdoou. A você entender que devia 10.000 talentos. De acordo com a parábola de Mateus capítulo 18, em que Jesus simplesmente conta como resposta ao pedido de Pedro, quando ele pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? E Jesus conta a parábola que não se trata de quantas vezes, mas do quanto você se enxerga perdoado. Talvez você que está lutando com falta de perdão em casa, ou seu aconselhado que está lutando com falta de perdão em casa, tenha justamente escancarado agora no propósito divino da provação, dessa pandemia, a oportunidade de reconhecer quão confiante você é na sua própria justiça. Escute o chamado ao arrependimento, confie no Senhor e perdoe como Deus em Cristo lhe perdoou. Relacionamentos também são afetados não só dentro de casa, mas no contexto da igreja. Alguns têm reagido de forma a se distanciar do pequeno grupo ou do ajuntamento grande.
numa mistura de, veja bem, estamos numa pandemia, existe a necessidade do distanciamento social, misturado com medo pecaminoso, misturado com uma oportunidade de justamente viver aquilo que Provérbios capítulo 18 nos alerta. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus está lhe chamando a um convívio, restrito, obviamente, mas não impedido totalmente. Nós vivemos num tempo em que a tecnologia tornou possível o contato. A prática daquilo que nós somos chamados a fazer quando nos congregamos. A exortação mútua, o encorajamento mútuo, justamente para que o seu coração não seja endurecido pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixar de congregar, obviamente, tem inúmeras... congregar tem inúmeras manifestações no nosso meio. Talvez num grupo menor. Eu digo até mesmo virtualmente, mas não exclusivamente. Mas o ponto é que nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Caso contrário, meus irmãos, nosso coração ele é endurecido pelo pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Existe um risco maior que a contaminação do vírus. É que o seu coração seja enganado pelo pecado. Esse risco é maior do que qualquer contágio de qualquer vírus nesse planeta. Por quê? Porque se trata do seu destino eterno. Então nós temos que levar em consideração de que a atitude de isolamento é justamente se afastar dos recursos espirituais que o Senhor deixou à sua disposição para que você prospere espiritualmente, que você vença inúmeras barreiras do seu pecado, das suas lutas. Irmãos, é nebuloso pensarmos nos riscos da pandemia, mas poucos são aqueles que têm considerado os riscos eternos envolvidos nas soluções para não nos contaminarmos com o vírus. Bom, alguns têm lutado com a preguiça de não querer lidar com as demandas escolares dos seus filhos, não só escolares, mas domésticas. A pandemia parece que expôs nossa indiferença, de que talvez alguns de nós teremos que encarar a realidade de que nós gostávamos muito mais da ideia de ter filhos do que de fato ter filhos. Você talvez era muito mais encantado com chá de revelação, festas de aniversário, ou simplesmente a possibilidade de ver sua própria personalidade impressa em outra pessoa. Mas agora é o momento, meus irmãos, crítico de ajudarmos esses pequeninos a pensar e formar na sua formação espiritual uma imagem correta do caráter de Deus, de não treiná-los em medo, mas de treiná-los em confiança no Senhor. Talvez seja o momento de você pensar e considerar o que está competindo a sua atenção com os seus filhos. Será que é a atualização da sua timeline nas redes sociais? Será que é o desejo de se manter atualizado das séries que estão pipocando cada dia mais? O seu conforto. Deus confiou a você filhos, para que você seja um bom mordomo deles. Obviamente na sua formação espiritual, que não acaba ao dia que eles manifestam o desejo de se arrepender dos seus pecados, de seguir Cristo Jesus. Ali dá início a uma jornada de discipulado,
Você tem uma tarefa que o bom Deus colocou nas suas mãos, confiando a você, filhos. Qual o efeito disso tudo na vida dos nossos filhos? Observe. Observe como que comportamentos apontam para um coração. Tudo aquilo que nós falamos se aplica ao coração dos seus filhos. Observe como os comportamentos apontam para um coração. Lembre-se da dinâmica do coração, de suas responsabilidades, de fazer uma interferência amorosa, verdadeira e graciosa, baseado na palavra de Deus, a fim de que o seu filho seja exposto mais uma vez às verdades transformadoras do Evangelho. Saiba que você é um embaixador. Seus filhos vão conhecer bastante sobre quem Deus é, observando a forma como você lida com eles em casa. Irmãos, o Evangelho nos dá respostas, porque ele aponta para a realidade do nosso pecado, ele nos traz a solução em Cristo Jesus, mostra que aqueles que se arrependem dos seus pecados e depositam a sua fé em Jesus Cristo são unidos a Ele. E unidos a Cristo Jesus, você é participante de um conjunto de recursos espirituais na Igreja do Senhor Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo, para lidar com cada uma das mazelas dos seus relacionamentos. É onde a comunicação pecaminosa é confrontada com palavras que devem edificar, porque estamos formando um ao outro em Cristo Jesus. Onde a sua ira é confrontada porque ela expressa um juízo de valor diferente do de Deus. Você tem enxergado a vida de uma forma diferente como Deus vê. Você é reconciliador e embaixador de Cristo. A nossa indiferença ela é confrontada com a urgência de, principalmente você, homem, assumir o seu papel como líder espiritual da sua casa. O Evangelho nos ajuda a entender de que cansaço físico e mental são nossas circunstâncias, mas não a causa das nossas respostas pecaminosas. Isso nos liberta, você não é vítima do seu cansaço. Nossa murmuração, então, é confrontada com um estilo de vida que deve ser marcado por gratidão, porque estamos em Cristo Jesus. Nossa falta de perdão, evidenciando a oportunidade e o espaço que ainda existe para compreendermos mais do perdão em Cristo Jesus, que o Evangelho nos diz que é abundante. Distanciamento da igreja. Não se afaste daqueles que amam você. Imperfeitos? Sim, mas que amam você. E que têm um chamado de lembrá-lo das boas novas. A preguiça de não lidar com as demandas dos filhos, tanto escolares quanto espirituais, expõe nossa indiferença e nos relembra porque Deus nos confiou crianças, filhos. Os efeitos disso tudo na geração posterior, que seja marcado por respostas, modelos de fé, que vão ajudar nossos filhos a entender de que a pandemia não nos determina, mas é o contexto onde nós iremos mostrar que Cristo Jesus nos transforma para a honra e glória do nome dEle. Eu termino lendo para você 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que nos ajuda a conectar todas essas experiências com o que Cristo Jesus fez por nós. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O capítulo continua nos informando que nós somos embaixadores em nome de Cristo. A pandemia é o palco presente para mostrarmos Cristo Jesus e vivemos para Ele. Amém? Vamos orar? Eu espero que tenha sido desafiador, edificante para você
enquanto experimentamos mais da graça do Senhor Jesus Cristo em meio aos nossos relacionamentos em crise. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que essa pandemia trouxe inúmeras situações que falhamos em reagir bem, em mostrar Cristo Jesus nelas. Mas nós também reconhecemos que o Senhor nos alcançou assim, para não nos deixar escravos de nossas reações pecaminosas, muito pelo contrário, para crescermos em amor uns pelos outros. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, traduzida em decisões, ó Deus, de fé, em meio às dificuldades, expressando o amor ao Senhor, visto no amor aos nossos familiares e ao próximo. Que essa conferência online seja um bálsamo no coração daqueles que têm lutado com conflitos dentro de casa, que seja esclarecedora para continuar equipando aqueles que ministram com aqueles que estão lidando com dificuldades dentro de casa. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Nós louvamos a Deus por tudo que ouvimos aqui. A realidade das crises que nós passamos, os problemas que enfrentamos nesta área dos relacionamentos. Como Deus usou o seu servo para nos transmitir essas verdades e nos trazer as respostas que o Evangelho tem. Esse Evangelho que nos redime, esse Evangelho que nos transforma. Essa é a proposta da Palavra de Deus. E esperamos que você tenha realmente sido muito edificado e tenha sido muito proveitoso esse tempo aqui. Mas não esqueça, é só o começo. Amanhã continuaremos a nossa conferência, amanhã já teremos outro tema. O que a Palavra de Deus nos diz, como lidar, como enfrentar os problemas emocionais, as crises emocionais. Continue compartilhando, convidando outros para participar conosco. Amanhã, no mesmo horário, às 19h30, nos encontraremos aqui, no YouTube e também no Facebook. Desejamos a você uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém.